o Fernando Diniz? Então o Cano hoje ele é uma referência não só como jogador e como artilheiro, que ele tem essa conexão comigo, com o time, com as coisas que eu penso sobre futebol e com as coisas que eu penso sobre a vida. Então ele é um cara que comigo assim, ele é de uma extrema confiança. Você vê que é um cara que idade que tem, joga praticamente todos os jogos 90 minutos, tem saúde, treina todos os dias e está terminando a temporada de uma maneira singular. De uma maneira singular. Já fez o L? O L no seu time é o jeito que o Cano comemora os seus gols. Meu time já fez muito L. Né? Pode falar o seu time aqui? Melhor não. Melhor não? É o do vizinho. Da Série A 2022, que Cano marcou ou não gols? Como assim? Ele fez contra 13 e não fez contra 6. Em 13? Ele fez gol em 13 adversários. Dos 19 times do campeonato. Legal essa estatística, hein? Ele não escolhe fez gol cara... em 6. Considerando que o Botafogo ele fez gol no Campeonato Carioca, né? Não fez no Brasileiro. Olha ali os times que ele não fez gol. Então, América Botafogo Mineiro, Botafogo, Curitiba, Inter, Santos e São Paulo. No Campeonato Brasileiro ele não fez gol, mas no Carioca sim. Então, se a gente contabilizar só o adversário, tem um a menos aí. Em alguns ele fez 2, como no Corinthians ontem, né? 2 ontem. Né? No jogo do Turno ele tinha feito o gol também, não foi? Foi 4. E com essa grande atuação do Cano, foi merecida a vitória do Fluminense? Merecidíssima. Muito, né? O Corinthians não se encontrou em nenhum momento dessa partida, né? Na verdade, esse jogo que o Fernando Diniz... E aí, eu chamo de novo, cadê os corneteiros? Dessa vez ninguém fala, né? Dessa vez os caras estão todos... Mesmo, o pessoal sumiu. Esse jogo... Cadê o senhor Abel Neto? Cadê o pessoal? Eu sou corneteiro do Diniz? Que maldade. Não nada. O Fluminense... Eu gosto do futebol bem jogado, eu não gosto do descuido defensivo. Não tomou gol. Ou da falta de eficiência defensiva dos times do Diniz. Ontem funcionou. Ontem eu gostei. Ontem funcionou. E é o jogo que o Fluminense teria que ter acertado na Copa do Brasil. Infelizmente para o Tricolor não acertou esse jogo. Infelizmente para o Tricolor também na Copa do Brasil. O Corinthians foi mais atento, foi mais inteiro. O Corinthians teve sérios problemas desde o começo do jogo. Caramba, o Cássio ficou bravo com o Cano ali, professor. E não tomou cartão, hein? Não tomou cartão. Depois Merecia. se desfez essa dúvida. Não, tinha que ter tomado o cartão, né? Só o Cano tomou o cartão desse lance. O Cano dá uma provocada também. O Cássio entra na pilha. O Cássio toca nele, ele se atira. O Cano jogou muito. O Cano já né? tá pegando mania de jogador brasileiro, de se atirar por nada. Mas o argentino faz o isso Cano também. é argentino, amigo. Respeita. O argentino também é chegado a esse tipo de coisa. O Fluminense ontem jogou um futebol de muita eficiência e teve a felicidade de fazer 1-0 cedo, né? Eu acho que isso muda um pouco a dinâmica do jogo e aquilo que o professor falou. O Corinthians teve a infelicidade de perder peças importantes também precocemente. Eu entendi o que o Vitor Pereira pensou para o jogo, quando ele centraliza o Roger Guedes, quando ele bota o Mosquito para jogar, mas eu discordo da alteração com a entrada do Ramiro. Eu acho que essa alteração, ela desfaz o conceito que o Corinthians tinha para o próprio jogo. E ele demora muito para pôr o garoto Giovani, né? Quando o garoto entra, aí Inês já era morta. O Fluminense sobrou nessa partida. A gente viu aí um gol impedido. O segundo gol podia ter saído antes. O Fluminense conduz o jogo de uma maneira muito interessante. O jogo fluía, mesmo com o Fluminense em vantagem. O Fluminense continuou com o jogo fluindo. E o Corinthians continuou com o jogo truncado. E o Cano faz toda a diferença, porque este lance em que o Fluminense... o lance que o Fluminense faz o primeiro gol, também acontece do lado do Corinthians, pelo menos 2 vezes, em cobranças de escanteio. E não há um Cano corintiano lá para fazer o que o Cano tricolor fez. Merecidíssimo. Mas é impressionante o Cano, de fato, né? Ele pode alcançar o Magno Alves, maior artilheiro do Fluminense no século XXI, numa temporada só. O Magno tem 39, o Cano chegou a 38. O Cano já é o maior artilheiro estrangeiro dos pontos corridos com 20 clubes. Então, são marcas expressivas de um cara que chegou com uma expectativa, chegou até como reserva do Fred, pelo tamanho que o Fred tinha, e consegue não só ser titular rapidamente, cair nas graças do torcedor, mas ser decisivo a temporada inteira e com uma regularidade impressionante. Posicionamento, poder de finalização que já é conhecido, e por todo esse cartel do Cano, a gente fala muito em Pedro na seleção, Pedro pedimos bastante. Opa, vai pedir Cano na seleção argentina. Não, mas para mim, não faz... é muito justo o Cano na seleção argentina. O Cano merece demais, merecia pelo menos ter sido testado. O Scaloni tem alguns jogadores
ótimas opções, como Lautaro Martinez, o Julian Álvares, ex-River Plate. Há bons jogadores, mas pensando numa opção de banco, um cara definidor, e a Argentina muitas vezes pecou em Copa do Mundo por falta de efetividade. Ter um cara como o Cano seria um diferencial. Eu vejo que até ele deve estar pagando por um certo menosprezo do futebol brasileiro, comparado ao futebol europeu, mas pelo que o Cano tem feito aqui, não só nessa temporada, mas há 3 temporadas consecutivas, com regularidade, merece sim estar na seleção argentina. Para mim, tinha vaga na Copa. Uma lista de 30? Scaloni deveria ter pelo menos testado o Cano. Então eu vou tocar a bola já para o Fernando Saraiva, lembrando ao Saraiva e lembrando a você, fã de esportes, principalmente você que não viu ou que não era nascido, que em 1988 a Holanda foi campeã da Eurocopa, dirigida pelo mago Rinus Michels, e o gol do título foi um gol de Marco van Basten. Muito semelhante o cruzamento e a forma como o Van Basten pega de primeira com o segundo gol do Cano ontem. Mas o do Van Basten foi no ângulo e o do Cano foi para baixo. Ah, o Abel tá falando bobagem? Então vai lá, dá uma olhada no gol do Van Basten para ver se não é parecido com o do Cano. Não, é um gol do Van Basten no andar térreo, né? No andar térreo. É isso aí, o do professor. Van Basten foi lá no 3º andar, o que torna muito mais espetacular. Mas foi uma pegada que eu vou viver 3 encarnações, não pega uma bola dessa. Foi parecido, e o jeito que a bola viaja, cruza a área e cai lá no segundo pau, realmente difícil dá para lembrar. Foi a melhor contratação do ano, a do Cano, pelo Fluminense, Saraiva? Abel foi, e só comentando o seu comentário, não é? Esse Marco van Basten jogava muito, a geração era muito boa, com Frank Rijkaard, Ruud Gullit, timaço holandês. Então, foi uma alternativa de mercado que o presidente do Fluminense observou, não é? O contrato dele acabou com o Vasco não manifestou um interesse muito firme em mantê-lo, enfim, não houve ali um acerto e o Fluminense pegou. E eu sempre imaginei, acho que todos, não é? Quando o Cano jogasse num time mais organizado, né, que desse a ele mais condições e que ele recebesse mais bolas, ele ia estourar, não é? Eu concordo com o Breler que são 3 temporadas excelentes, mas essa é temporada de primeiro nível, né? E curioso é o seguinte, dos 38 gols que ele fez no ano, nenhum de pênalti. Se a gente fizer um levantamento de quantos pênaltis o Fluminense teve nessa temporada, vamos lá, vou chutar aqui, tá? Não é informação, a gente pode levantar isso. 8, 10. Digamos que ele cobrasse 10 pênaltis se fizesse 8. Ele teria 45, 46 gols. É uma coisa impressionante. E chamar a atenção também para acho que Corinthians e Fluminense travaram duelos muito interessantes. Foram 4 jogos, né? 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense ganhou os 2, depois o Corinthians elimina o Fluminense na Copa do Brasil. Acho que são times equivalentes, com elencos equivalentes, mas com estilos completamente diferentes, não é? E são sempre jogos interessantes. Eu acho que quando o Fluminense é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, rolou uma oscilação, não é? Rolou aquela ressaca que a gente chama. E isso não pode acontecer com o Corinthians, agora vice-campeão da Copa do Brasil, porque se o Corinthians oscilar, corre o risco de perder essa vaga direta para a Libertadores da América e é reta final. Uma oscilação agora, uma ressaca agora, pode ter um preço muito alto, Abel. Abel, a gente está falando do Cano aqui, acho que a gente pode lançar campanha Cano na Copa. Posso te ajudar? Ainda dá tempo. É o seguinte, eu estou olhando uma ficha do Cano aqui, até achei curioso que ele nasceu em 1988, é o ano lá do gol do Van Basten, mas enfim... Ele entre os apelidos que ele tinha, um deles era El Matador, e o outro, Artilheiro do Mundo. Mas o que chama a atenção, até em relação ao que você disse, é que ele defendeu a seleção argentina sub-20 só seleção de base da Argentina. Nunca foi convocado para a seleção principal, já tem mais de 30 anos, o que provavelmente dificulta que o cara seja chamado agora, né? Imagina, faz uma comparação. Um jogador brasileiro de 31 anos que nunca foi convocado, jamais foi chamado para a seleção principal, vai ser chamado em cima da Copa? Difícil, mas a fase dele é espetacular. Eu não tenho essa informação, mas a geração dele é a mesma do Messi, né? Então, provavelmente, em algum momento, podem ter se cruzado numa sub-17... numa sub-20, é que o Messi, quando chegou à principal, não desceu mais, né? Mas, assim, DNA para jogar na seleção ele tem. História, sabe o que pesou contra o Cano, eu acho?
existe um olhar, claro, de predileção para o que se pratica na Europa, é óbvio, é que o grande momento da carreira do Cano até vir para o Brasil era no futebol mexicano. E aí o preconceito... Isso me chamou atenção. Em relação Passou ao muito futebol mexicano e colombiano. O preconceito ao futebol colombiano, menos um pouco, mas ao mexicano é muito grande. Percebe-se no futebol mexicano como se ele fosse um cenário de menos competitividade. Tudo bem, mas teve gente que passou pelo futebol mexicano e que teve prioridade. O Bocelli, quando o Corinthians vai atrás do Bocelli, o Bocelli tinha se feito no futebol mexicano. Sim. E quando o Cano estava à disposição, eu já falava isso aqui, eu estranhei a facilidade com que o Fluminense acertou esse negócio. Tinha que ter tido mais concorrência. O próprio Palmeiras procurava um centroavante, o Corinthians procurava um centroavante, São Paulo, ninguém se mexe. Faltou um olhar mais apurado de outros clubes, que a gente tem que elogiar o Fluminense por ter tido esse olhar. Mas, por exemplo, o Palmeiras foi atrás de atacantes, o Corinthians foi atrás do Yuri Alberto, e podemos citar outros clubes, e o Fluminense foi lá ali do lado e pegou o Cano mais barato até, eu imagino, do que o Palmeiras pagou pelos seus atacantes. O Fluminense só pagou, acertou salários, não teve nenhum custo para poder contratar o Cano. É que o segundo ano dele no Vasco foi pior que o primeiro. E é um jogador que, quando chegou ao Fluminense, já tinha 33 anos. Então fica aquela dúvida, será que ele jogou tudo que podia ano retrasado e agora não é mais a mesma coisa? O mercado é muito cabreiro com essas coisas. Foi o ano do rebaixamento do Vasco, não foi? E ele não foi bem. Foi criticado. O rebaixamento foi 2020. Então, esse ano ele foi bem. Acesso. O Cano... foi o ano do não acesso. E no ano que ele foi bem, ainda ficou marcado por ter perdido um pênalti contra o Inter. E no ano seguinte, por ter perdido o pênalti contra o Guarani. Sim. Né? Por isso que ele não bate pênalti. O Cano é um ótimo centroavante, grande definidor, mas tem problemas com penalidade. Então, se o pedido do Breler for atendido, ele for à Copa, estiver numa decisão para o pênalti da Argentina... Não. Melhor evitar. Cano não. Mas apesar disso, vamos falar diretamente para o Scaloni, o treinador. Então vai lá. Scaloni, imagina Germancano jogando com Lionel Messi. O Messi servindo o Cano com Di Maria, com Depou, com Lo Celso, vai fazer muito gol, mesmo que seja reserva. Scaloni, faz o L, olha para o Cano, leva porque tem bola... Pode ir para a Copa do Mundo, pode levar que, mesmo reserva, o Cano vai fazer seus golzinhos na Copa. Enquanto você dava o seu maravilhoso discurso para Scaloni e para o povo argentino amante de futebol, pedindo a escalação, né, a convocação de Cano para a Copa do Mundo, importante, Fernando Saraiva... Não vai desfalcar o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O torcedor tricolor pode ficar tranquilo. Enquanto você falava, Saraiva estava com um sorriso que eu não consegui... decifrar se era um sorriso de quem concorda ou de quem discorda totalmente de você. Diga, Saraiva. Concordo com o Breler, o Scaloni deveria convocá-lo. Eu não estou comparando nível técnico e estilo exatamente, mas é o caso do Pedro, o que o Tite enxergou no Pedro uma característica que ele não tinha e que ele entendeu precisar. E o Scaloni não está olhando para o Cano, que vai entregar para ele uma característica que ele não tem. O Cano é um centroavante que simplifica. Ele faz o fácil e faz muito gol. E esse estilo que o Cano tem é difícil encontrar. Resumindo a história, eu entendi o que vocês queiram dizer. Que o Cano pode ser o Pedro argentino. Guardadas as proporções e a diferença de idade, é um cara que chega por último e pode arrebentar, é isso? Não vai ser titular, vai ser ali para compor o elenco, mas o jogo difícil, faltando, a Argentina criando, a bola não está entrando, olha para o banco que tem o Cano. A Copa pede isso. A Argentina chegou a perder uma Copa do Mundo por falta de um cara para empurrar ali, em 2014. Higuaín não foi feliz ali. Tinha o cara, mas o cara não empurrou. Né? Tinha muita grife, era um jogadoraço, mas não foi feliz. Tinha muita grife, que é o que falta para o Cano. Eu fico imaginando os comentaristas argentinos, que estão mais afastados da realidade do futebol brasileiro, eles não têm, talvez, a dimensão do que o Cano está fazendo aqui. Não tem grife, né? E é uma posição que você fala assim, bom, como titular, é a posição do Lautaro. Vai pensar em Cano, acho que tem até uma certa soberba aí. Mas numa lista de 30... Nós aqui pensamos de forma semelhante. A própria comissão técnica da seleção brasileira, mas não só a comissão técnica, acho que a mídia, a torcida em geral, é difícil você dar o mesmo valor a um jogador que está arrebentando no Campeonato Brasileiro
e comparar com um cara que está jogando na Europa. Isso não, a gente também não faz esse tipo de comparação? Faz. Tanto que para o Pedro ser convocado, amigo... Mas se tivesse um brasileiro jogando muita bola na Argentina, nós aqui estaríamos pedindo a convocação dele para a seleção brasileira. Sem nenhum tipo de predisposição, eu sou contra essas nem estou dizendo que é preconceito dos argentinos, não é isso. Mas estou dizendo que nós mesmos aqui, mas eu acho que a gente não é preconceito, é o conhecimento, sim, mas... é a sabedoria de que é mais difícil jogar na Europa. Mas o Cano hoje paga o mesmo preço que o Conca pagou. O Conca foi o craque do Campeonato Brasileiro 2010, indiscutivelmente. Jogou os 38 jogos, Fluminense campeão, merecidamente. Cada partida que o Conca fazia, pelo menos uma assistência, um gol, nota 7 para cima sempre. Era ano de Copa do Mundo, a Argentina tinha no Maradona o seu técnico, que não teve êxito no trabalho que desenvolveu. Acabou a Copa, foi feita uma reformulação e o Conca não foi chamado, vivendo o auge técnico dele. Existe uma certa... Acho que o D'Alessandro foi uma exceção. Esse conseguiu ainda estar na seleção argentina sendo jogador durante um bom tempo do Internacional. Mesmo assim, o auge dele foi no River Plate. Mas por que, Rafa? Diga, Saraiva. Esse, quando veio para o Brasil, já veio consagrado. D'Alessandro, o Conca e o Cano são teoricamente desconhecidos na Argentina. Fizeram escolhas de carreira diferentes, né? E eu concordo que os argentinos não olham com atenção, não tem nada a ver com preconceito, é uma característica, e concordo com o Rafa. Se tivesse um brasileiro arrebentando em um grande time argentino, a gente olharia com carinho. Não sei se pediria convocação, mas a gente teria uma atenção especial, com certeza. Com certeza. Falar um pouco do Corinthians, falamos muito do Fluminense, do vencedor de ontem, do Cano, artilheiro, arrebentando. O Corinthians, com essa indefinição do Vitor Pereira, e também me chama a atenção o que o Fernando Saraiva disse agora há pouco, eu estou olhando aqui, que eu estou olhando a tabela, tá? O Corinthians está em quinto lugar, 57 pontos. Você dizia, Saraiva, que o Corinthians tem que tomar cuidado, se não perde essa vaga direta. É difícil, não é? Porque o Corinthians está em mas quinto... são 5, né? São 5 vagas. O Flamengo abriu uma vaga, o perseguidor direto é o Atlético Paranaense, que pode ser o campeão da Libertadores. Não, mas está com 6 pontos atrás do Corinthians, o Atlético Paranaense. Faltando 4 rodadas, é difícil, né? Relativamente tranquilo, mas o que o Saraiva quer dizer é que não pode virar o fio de vez, né? Porque se virar o fio de vez, os outros vão pontuar. Tem gente com qualidade aí. O Atlético Mineiro está vivo nessa briga, é um time com muita qualidade. Só não tem muito tempo nem rodada para isso, né? Para chegar. É isso que eu quero dizer. Você tem São Paulo, Botafogo, né? América Mineiro. O próprio América pontuando. Estão muito atrás. Vamos ouvir o Vitor Pereira. Será que ele renova, não renova? Vitor Pereira. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing... Não é, na minha opinião, e eu já falei isso com o Presidente, com a direção, na minha opinião, há, de facto, 3 ou 4 posições que têm que ser reforçadas. Mas isso não é para começar a reforçar já, é para ir com calma, vamos ver como é que isto acaba, não é? Por isso, quem está com muita pressa, nem é o clube, nem sou eu. A gente está num momento de fim de campeonato, fim de temporada, o Corinthians tem 5 jogos para fazer, em questão de tempo são 2 semanas aproximadamente, então a gente não vai tomar uma decisão, a gente entende a velocidade que vocês e o torcedor também, as especulações que acontecem, mas não é o momento. A gente tem um contrato com o Vitor até o fim da temporada, até o fim do ano. A gente tem um objetivo de chegar na Libertadores de forma direta. Queremos o 2º lugar, é difícil com o resultado de hoje. Então a gente tem que primeiro terminar o que a gente se propôs a fazer, que é esse ano, essa temporada, para depois a gente seguir para a próxima. Planejamento, pensando já no ano que vem sendo trabalhado, a gente observa jogadores, a gente conversa com o Vitor e com toda a nossa comissão. O Corinthians tem uma estrutura de profissionais e de estrutura também muito boa. Aí o presidente Duílio Monteiro Alves e também o Vitor Pereira falando sobre essa indefinição, né? Será que ele renova para 2023? Olha a temporada do Vitor Pereira. Finalista da Copa do Brasil, último técnico a atingir este feito havia sido Jair Ventura em 2018.
quando perde a decisão pro Cruzeiro, né? Quartas da Conmebol Libertadores, chegou o Corinthians. O último técnico a atingir esta fase tinha sido o Tite, no título de 2012. 57 pontos no Brasileirão, 5º lugar. Melhor pontuação do time desde o título de 2017 com Fábio Carille. E empata com a campanha de 2021. Mas deve superar, né? Se ele fizer 1 ponto, ele já supera a campanha de 2021. É um exagero dizer que é o melhor trabalho, o melhor técnico do Corinthians depois de Tite? Não, Carille fez muito, né? Fez mais, né? Foi campeão brasileiro? Foi campeão brasileiro, foi tricampeão paulista. Enfim, do Carille para cá, sim, até por exclusão, né? O Corinthians não viveu seus momentos mais felizes. O próprio vice-campeonato da Copa do Brasil com o Jair Ventura, todo mundo se lembra como foi. Foi se segurando ali, foi na base do venturismo. Agora, o que o Corinthians não pode é ser refém da vontade do Vitor Pereira e atrapalhar o seu planejamento para o ano que vem, coisa que já fez na última temporada. De 21 para 22, o Corinthians faz uma aposta em um técnico que depois não banca. E isso refletiu no trabalho. Não só o Corinthians, né? Esse ano muitos clubes caíram nessa esparrela. O Santos está até agora patinando, fechando o ano sem técnico, mas o Corinthians especificamente, na virada do ano passado para esse, fez uma aposta que depois não bancou e teve que recomeçar um trabalho com o caminhão andando. Eu acho que é isso que não pode acontecer. Então, e pode começar esse planejamento olhando prováveis reforços, quem fica, quem sai, mesmo sem saber se o Vitor Pereira permanece, às vezes difícil, o técnico, né, pede o jogador que é da preferência dele, aí ele não fica. Aí o técnico que chega depois não gosta do jogador, o jogador fica encostado. Quantas vezes a gente já viu isso? Ou estou exagerando? Não está não, Abel. Não existe um modelo padrão único no futebol, mas existe uma lógica, né, procedimental. O ideal é que você tenha primeiro o homem que comanda o futebol. Quem comanda o futebol do Corinthians hoje? É o presidente do clube? O Corinthians tem que ter o cara que monta o futebol. A partir do momento que você tem o gerente, diretor executivo, vice-presidente... O Corinthians não tem uma figura como um Marcos Braz. Não tem, mas que... Ele tem o Alessandro ali, mas não é a mesma força, O Alessandro é quem monta o futebol do Corinthians? Ele quem contrata? Ele quem manda embora? Ele tem autonomia para isso? Ou como era no Palmeiras o Matos, o Alexandre Matos, que está no Atlético Paranaense. Tem que ter o cara que comanda o futebol. Primeiro ponto é esse. Esse sujeito é o responsável pelo departamento e ele alinha a permanência do Vitor Pereira. Isso tem que acontecer antes. Quando o Duílio fala, não, eu entendo a pressa de vocês, não é a nossa pressa, deveria ser do clube. O Corinthians deveria ter pressa para resolver logo a situação do Vitor. Vem cá, você fica ou não fica? Ou a sua permanência está condicionada a essas últimas rodadas? Não faz muito sentido isso. Não. Porque você sabe não tem cabimento. Se o trabalho é bom e merece a continuidade ou você acha que o trabalho é ruim. Então, o primeiro ponto é inversão total de valores. O futebol brasileiro é o zero e V0 nisso. Então, vem cá, Vitor, você vai ficar? Vou ficar, não vou ficar. Então, o Vitor ficou. A partir desse momento em que o Vitor fica, ele participa da triagem no mercado da bola, que esse ano vai ter um gap, né, um intervalo muito maior, um espaço de tempo muito maior por causa da Copa do Mundo. Então, haverá uma condição maior para os dirigentes mapearem os jogadores, as oportunidades de mercado, a questão orçamentária, mas com o técnico já definido. O correto, o adequado é isso. Mas eu imagino, Rafa, não sei se vocês pensam da mesma forma, que essa indefinição não é por parte do Corinthians. Se dependesse do Corinthians, estaria feio. Eu imagino que ele não tenha definido ainda, né? Então, é uma inversão de valores, Abel. Não dá para a instituição ficar... Você acha que o Corinthians tinha que dar um deadline? Sim, evidente que sim. Ô, Vitor, nós temos aqui uma ideia de contar com você, porque precisamos chegar a esse patamar de 2023. Mas não vale esperar um pouquinho mais por um técnico que já conhece o clube, já conhece o elenco? Esperar o quanto mais? Não sei, mas estou te perguntando, será que não vale? Eu concordo com você, tem que dar um deadline. Mas nesse caso não dá para abrir uma exceção? Será que não? Mas não vale a pena? Eu acho ruim. Hoje o tempo está a favor do Corinthians, porque a gente tem um fim de temporada que vai ter Copa do Mundo, não está ali em cima do laço, dezembro, então o Corinthians vai ter um respiro. Acabou o Campeonato Brasileiro, sentar e agora, Vitor, não temos mais tanto tempo, vamos tomar essa decisão em uma semana, e ali o Vitor Pereira vai ter uma visão mais clara também de questão familiar, se o empecilho é uma decisão de um parente vir ou não,
até lá ele já teve tempo de sentir se isso vai acontecer ou não. E pode ser que seja também uma decisão pessoal do Vitor de não querer ficar no Brasil, de querer trabalhar numa outra liga e o nome dele desperta interesse em outros lugares. Acabando a temporada, é mais tranquilo de tomar essa decisão. Então, se fosse tranquilo ali... para ele, né? Porque para o clube talvez não seja tão tranquilo assim. Mas para o Corinthians não tem um motivo para querer colocar a corda no pescoço do Vitor. Acabou a temporada e o Vitor enrola com a resposta, aí uma hora tem que chegar, a gente pode aguardar, como o Rafa falou, até dia tal. Mas nesse momento, eu vejo que o Corinthians pode esperar tranquilamente o fim do Campeonato Brasileiro, até para não colocar essa pauta à frente do interesse do clube, que hoje é a vaga direta na Libertadores, encerrando o campeonato e essa conversa já está em andamento, é só a hora da definição. Eu só acho que esses motivos que você colocou podiam ser colocados agora. Se ele quer ir embora, ele que fale agora. Se ele acha que tem outros clubes, ele que fale agora. Mas o Vitor, na coletiva ontem, professor, ele disse que ele quer ficar também. Palavras dele. Então, se há um desejo, pode ser que ele também esteja jogando com o tempo para ver se é viável ou não. É que a coisa não é, você falou um parente, é que não é um parente só de uma pessoa só. A comissão técnica dele inteira, nós temos uma colônia hoje no Corinthians, né? Uma colônia de pessoas que estão trabalhando no Corinthians. Então esse negócio do parente pode ir além da questão pessoal, não é só um. Agora, não pode virar Rueda. Lembra o Rueda no Flamengo? Todo mundo sabia que ele ia para o Chile, ele negava... E o Flamengo foi o último a saber. Aquilo atrapalhou o Jorge Jesus no Flamengo também. Renovou o contrato. Renovou o contrato. Mas pelo menos foi mais rápido, né? Ali se resolveu logo. Depois que o Benfica apresentou a proposta... E o Flamengo demorou para se encontrar de novo, né? Então, a minha preocupação quando eu sustento que isso tem que ser antecipado é apenas e tão somente com a instituição, que para mim é maior que todo mundo, né? Serve para o Jorge Jesus, serve para o Luiz Castro no Botafogo. A minha arroba no Twitter foi perturbada pelos botafoguenses quando eu disse que eu não via sentido no Botafogo esperar 38 dias para a chegada do seu técnico. Porque fica a sensação, Abel e amigos, que a instituição se comporta como refém de um ser humano, de um profissional. Eu entendo quando você fala se o técnico não compensa pela qualidade, pelo que ele já fez, será que não vale? Esperar um pouco mais. Esperar um pouco mais. Tudo bem, é uma boa discussão, talvez mereça. Mas isso tem que ter um limite, eu estou com o Celso nessa. O Corinthians não pode ficar muito como se não fosse o lado forte da história. Toda negociação, qualquer que seja, tem um lado forte e um lado fraco. Não existe negociação onde os dois lados estão no mesmo patamar, né, de valor. Se o Vitor tem propostas de outros clubes, apresente. Se não tem, ele é técnico do Corinthians. Talvez não seja proposta, seja lá o problema familiar com a sogra. Mas internamente o discurso não pode ser esse. Abel. Externo está até legal. Agora, internamente, a coisa tem que ser um pouco mais... Porque a gente vive uma era justamente disso. Tem um monte de técnico acima da instituição aí. O Rogério Ceni em relação ao São Paulo, era o Jesus em relação ao Flamengo. Foi o caso do Rueda que eu citei agora. Agora vamos pegar o Jesus. Renato com o Grêmio também. O Renato com o Grêmio. O dia que tiver um problema Abel e Palmeiras, nós vamos ver isso também. Mas que diabo? O que fica é a instituição, gente. Os caras passam, né? Então você está com o Rafa, você já teria dado ultimato no Vitor Pereira. Resolve logo ou então tchau. Internamente, nem sei, tomara, faço votos que internamente o discurso não seja esse externo aí. Só antes de tocar a bola aqui para o amigo Fernando Saraiva, surgiram rumores, enfim, de que o Corinthians teria feito uma proposta para o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, o argentino, técnico do Fortaleza. Tem inclusive uma reportagem no ESPN.com, no nosso site, a nossa produção foi atrás disso, e informação, resposta do técnico do Fortaleza, Marcelo Paz, que não houve proposta nenhuma. Presidente. Eu falei o quê? Técnico, não. O técnico é o Vojvoda. Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ele fala, inclusive, você pode ver lá no nosso site, de que conversou com o Duílio e tal, que o Duílio negou que tenha feito essa proposta para o Vojvoda. Diga, Saraiva! Essa informação precisa ser apurada, porque se o presidente do Fortaleza não sabe, teoricamente a proposta foi feita diretamente ao treinador, o que nem sempre é muito ético, ainda mais porque o Corinthians tem um técnico empregado em que pese essa indefinição. Eu prefiro achar que as pessoas falam a verdade. Eu prefiro acreditar nisso, mas claro que a gente não pode ser inocente. A informação que eu tenho é que, sim, há uma questão familiar,
né? Há uma doença da sogra dele, por isso a mulher não quer vir, não quer se afastar da mãe. Essa é uma informação confirmada. Então, eu acho que a gente também tem que considerar as questões humanas, tá? É claro que o Corinthians é mais importante, mas tem uma questão humana. Eu estou mais com o Breler. Tá? E essa questão humana, é claro que pode impactar no planejamento. Então, esse equilíbrio ele deve acontecer. Mas eu estou mais com o Breler. A Copa está aí, o Campeonato Brasileiro acaba antes. Depois eles sentam, conversam e resolvem, não é? Definam, para que haja exatamente uma resposta. Mas eu acho que tem tempo ainda. E se ele ficar, vai ser ótimo para o Corinthians. Amigo Leon, não sei se eu entendi. Vamos para o quadro, cara a cara com o comentarista? Ainda não. Ah, sim, vamos completar o assunto. Vamos lá. Que teve uma pergunta do jornalista Marco Belo, né? Do repórter da Rádio Transamérica, que não agradou ao Vitor Pereira. Então vamos acompanhar o que aconteceu na coletiva ontem. Vitor, boa noite. Vou falar de maneira diferente aqui. Não venham com a mesma conversa. Se vier com a mesma conversa, não respondo. Não, informação... Isso pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta, meu amigo. Não. Se vier com a mesma conversa, não vai ter uma palavra. Não vou perguntar se você vai ficar ou se vai sair. Pode ficar tranquilo. É que a informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente, deram uma educação e não vou responder. Entende? É mal educado, será mal educado. Foi mal educado. Está-se a meter num assunto que não tem a ver com o futebol. Portanto, se eu fui mal educado, não respondo nenhuma palavra. O respeito que você teve por mim é o respeito que eu tenho por o senhor. Ok? E o Marco Belo, nas suas redes sociais, no Twitter, né? Ele pediu desculpas. Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei em casa e quero dividir com vocês. Fui muito mal na minha pergunta ao técnico Vitor Pereira do Corinthians. Era para ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou soando ofensiva. Quero aqui pedir desculpas. E depois tem... E quando puder encontrá-lo, né? Quando encontrar o Vitor Pereira, o farei novamente. Espero que entendam, ou pelo menos compreendam o meu arrependimento. Abraços a todos e fiquem em paz. Reconheceu o erro, pediu desculpa e fim de papo. É que às vezes a gente critica aqui os treinadores também. A gente criticou o Abel quando foi ríspido com um repórter. O próprio Vitor. E aí o Vitor já foi também. E eu disse que isso acontece porque é o calor do momento, pós-jogo. E nós, às vezes, repórteres que estamos ali também no calor do jogo, exageramos, passamos do limite, fazemos uma pergunta desnecessária. E a pergunta não era nem desnecessária do Marco. Ele poderia ter apresentado a informação da esposa sem fazer uma provocação. E ali, pelo menos, reconhece o erro. É importante isso também, de se desculpar, mas é entender também todo esse circuito que gira em torno do futebol. É pós-jogo, as emoções estão à flor da pele, isso pode acontecer. Que bom que o Marco teve a maturidade de reconhecer o erro e que o Vitor também saiba virar essa página e tratar do assunto, porque, de fato, ele disse que não queria responder mais sobre isso, mas enquanto houver indefinição, esse vai ser um tema recorrente no Corinthians. Não tinha clima para a pergunta, né? O Belo fala que era para ser uma pergunta descontraída e talvez até fosse numa outra situação. Um dia que o Corinthians não tivesse perdido, antes do Belo fazer a pergunta, o Vitor já estava armado. Ele tinha falado, né? Que não ia mais responder. Olha, veja lá. Então, caiu na hora errada, né? E a construção é infeliz também, né? A construção é infeliz. E por falar em pergunta e resposta... Pô, o Fluminense você para na frente da televisão e você sabe que você vai ter um bom entretenimento. Vai ser gostoso ver um jogo do Fluminense.